Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu sou Pamela Farias, sou missionária da Primeira Igreja Batista em Cascavel, aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, né? Para os que não me conhecem, né? Sou esposa do pastor Luísio, né? E nós estamos assumindo essa igreja, né? Para a honra e glória do Senhor Deus. E é um grande prazer que eu estou nesse momento, né? Compartilhando do estudo da Palavra do Senhor com vocês. O título da mensagem do estudo de hoje é A Unidade que Alcança o Mundo. E o texto base é João, capítulo 17, versículo 21. Né? Se vocês não estão com a Bíblia de vocês procurem aí. Né? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia e abrirem no texto base, que é no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. O Evangelho de João se encontra no Novo Testamento, né? É o terceiro livro do Novo Testamento, tá? Tem Mateus, Marcos, Lucas, na verdade é o quarto livro, e João. Então, diz assim a palavra do Senhor: E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Esse texto, ele é uma oração de Jesus que ele faz em favor dos seus seguidores. Né? Nesse tempo aqui, quando Jesus fez essa oração, ele estava assim a poucas horas da sua crucificação e ressurreição, poucos dias, né? Jesus já tinha entrado em Jerusalém quando ele fez essa oração aqui a Deus. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha anunciado que havia um traidor, já tinha falado para Pedro que Pedro iria negá-lo, né? E aí ele faz essa oração para Deus, né? E antes de continuar, vamos orar ao Senhor, né? A oração estava presente em todo o ministério de Jesus Cristo, né? Nós não podemos deixar de orar a Deus para que Ele nos ilumine, nos fale, o Espírito Santo dele esteja nos ensinando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, agradecemos ao Senhor pelo momento, por essa oportunidade que temos em compartilhar a Tua Palavra, ó Deus, pelos veículos que o Senhor tem nos dado, pelos meios, ó Pai, que o Senhor tem disponibilizado para estarmos nos comunicando com a Tua Igreja, Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale a nós, nos ensine, nos dá um coração humilde para recebermos a Tua Palavra, para entendermos, ó Deus, para olharmos para dentro de nós mesmos e vermos aquilo que precisa ser mudado, ser transformado, ser acrescentado, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque temos a Tua Palavra conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, como eu já tinha falado, né? Essa é uma oração que Jesus fez para Deus, né? E é uma oração importantíssima. Nós precisamos ter ela sempre em mente, né? Ter ela no nosso coração, para nos concentrarmos a respeito daquilo que Jesus quer que façamos, né? Da nossa função aqui na Terra. Então, quantas vezes nós gastamos tempo fazendo coisas que muitas vezes Deus não pediu para fazermos, né? E aqui nessa oração e em vários outros textos bíblicos, Jesus nos mostra o que nós devemos fazer. Jesus nos mostra como nós devemos agir, né? Aquilo que Deus espera de nós. Mais uma vez eu vou ler o texto para nós entrarmos realmente no estudo, né? É importante ler com calma mais uma vez, que diz assim: não fecha, tá? Deixa lá a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Se você fechou, abre novamente, né? Nós precisamos conferir na Bíblia aquilo que nós estamos estudando, né? Tinha um grupo, só abrindo um parêntese aqui, tinha um grupo que se chamava os crentes de Bereia, né, da região da Bereia. Então a Bíblia diz que eles eram mais excelentes do que os outros porque eles conferiam tudo que era dito para eles, eles conferiam na Bíblia. Então que nós sejamos também assim. Então pega a tua Bíblia. Diz o seguinte: E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esse texto fala sobre unidade. A palavra unidade é diferente da palavra união, né? Muitas vezes nós confundimos os conceitos. Eu pesquisei no dicionário Michaelis, né, da língua portuguesa, que diz assim, que união é uma soma.
é colocar duas coisas juntas, reunidas, é uma associação de pessoas, é um conjunto de pessoas que se organizam para ajuda mútua ou por um fim comum. Isso é união. É você juntar duas coisas. Eu pego esses dois vasos aqui junto, eles estão em união. Mas a palavra unidade já tem outro sentido, né? É um sentido um pouco parecido, mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que faz uma diferença grande quando pensamos, né, realmente no significado delas. Unidade é a qualidade do que é único, do que está unido, é o ato de se juntar pessoas para conseguir uniformidade, unificação. É um todo formado de elementos separados, é um estado de quem está em completa concordância, é um todo indivisível. Eu jamais vou conseguir uma unidade com esses dois vasos, né? Não vou conseguir, porque a unidade ele tem que ser indivisível, ou seja, não pode se dividir na unidade. Por exemplo, quando a gente pega um copo e eu coloco vários tipos de refrigerante, aquele refrigerante de laranja, né, que é a Fanta laranja, um refrigerante de uva e um Sprite. E se eu misturar no copo todos três, eu vou conseguir separar? Não vou conseguir. Nós sabemos que lá tem líquidos, né, que estavam separados, mas eles vão formar uma unidade. Eu não tenho como dividir. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender o que Jesus está nos falando nesse texto. Jesus quer que nós estejamos em unidade, né? Mas será possível a igreja de Jesus viver em unidade como Jesus pede a Deus nessa oração aqui que nós lemos? Será que é possível vivermos em unidade? Pessoas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes, né? Com vontades diferentes. Eu digo que sim, porque se não fosse possível, Jesus não teria pedido isso a Deus. Jesus não teria deixado isso para nós, né? Para isso, para vivermos em unidade, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que nós pertencemos a Jesus. Deixa aí a sua Bíblia marcadinho no Evangelho de João, tá? Pega algum papel, alguma coisa e marca e abre lá em 1 Coríntios, vai passando mais páginas. Depois de João tem Atos, Romanos, aí vem 1 Coríntios. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Dá um tempinho para vocês abrirem. Que é importante todos acompanharem. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Então nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus porque Ele nos comprou e pagou o preço. E agora nesse mesmo livro de 1 Coríntios, vamos para o capítulo 12. Passa só algumas páginas. Essa versão que eu estou utilizando da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, ela tem uma linguagem mais fácil de ser entendida, né? De repente você pode achar alguma diferença no texto, mas o conteúdo é o mesmo. Só as palavras que são palavras mais atuais. Capítulo 12, versículo 12 também. Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Aí vamos para o versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte nesse corpo. Então nós pertencemos a Jesus. E por pertencermos a Jesus, nós fazemos parte do corpo de Jesus, né? Então nós fazemos parte do corpo dele. Como no nosso corpo nós temos partes diferentes, mas formamos um todo. Então isso é unidade, formar um todo, né? E também estamos unidos uns com os outros. O outro ponto que nós precisamos observar para viver a unidade é que Jesus governa esse corpo, como nós lemos aqui no versículo 27,
Jesus é o cabeça do corpo. Então, precisamos deixar que Jesus nos governe para termos unidade. Precisamos ser referência de uma sociedade governada por Jesus. As pessoas precisam perceber que nós somos governados por Jesus. E nessa relação entre governante, que é Jesus, e governados, que somos nós, o nosso papel é obedecer, né? Aí vamos lá para Marcos, né? Vão ser vários textos, a gente vai fazer uma ginástica bíblica hoje, mas é bom que a gente vai praticando mais, né? Em Marcos, capítulo 12, Marcos é o terceiro evangelho, tá? Desculpa, o segundo evangelho. Eu estou só errando na ordem aqui. Mateus, Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. É um texto um pouquinho longo, mas eu vou só relatar a história, né? Que é um mestre da lei. Naquela época, os mestres da lei eram pessoas que estudavam a lei, a palavra, né? A Bíblia não estava completa, né? Eles tinham em mãos apenas as leis, né? Que foram dadas por Moisés, né? Os judeus da época tinham em mãos as leis dadas por Moisés. E existiam os mestres, ou seja, aqueles que estudavam, que detinham todo o conhecimento. E o mestre da lei procurou Jesus, né? E perguntou a Jesus, aqui no final do verso 28, falou assim: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Né? E Jesus respondeu no verso 29, é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, quando nós amamos a Deus, né, nós obedecemos a Ele. Né? Então, o primeiro passo para a obediência a Deus é amar a Ele e ao próximo. Então, quando amamos o Senhor, guardamos os seus mandamentos sem sacrifícios, né? O verso 30, que nós vimos que Jesus disse que, em primeiro lugar, né, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, a mente e a força. Quando a gente fala o coração, a gente percebe que o coração é a sede dos sentimentos, da nossa motivação. Então, a nossa motivação deve ser amar a Deus e obedecer a Deus. Quando fala com toda a alma representa a vitalidade o tempo todo, o tempo integral. Então devemos amar a Deus o tempo todo, em qualquer lugar, por inteiro, né? Sem reservas, obedecê-lo em tudo. Com toda a mente é usando a nossa inteligência. A nossa fé não é irracional, a nossa fé é racional. E com a nossa força, nossa vontade, o nosso esforço realmente de obedecer ao Senhor, né? Então, se nós fizermos dessa forma, nós estaremos amando a Deus. E o 31, que foi o segundo mandamento que Jesus falou também, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí tem aquela frase: quem não valoriza a si mesmo, não pode valorizar o próximo. E de fato, isso é verdade. A gente só não pode cair no erro de sermos egoístas, né? De valorizarmos tanto a nós mesmos a ponto de sermos egoístas e não conseguirmos amar o nosso próximo. Para isso, a Bíblia fala, né? Em Marcos 8,34, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, precisamos negarmos a nós mesmos para podermos amar o próximo. Negarmos as nossas vontades, os nossos desejos. Não é sermos pessoas vazias, mas é porque a vontade carnal, o desejo carnal, tudo é comandado pelo pecado. E nos revestirmos da vontade de Deus e do desejo de Deus para assim podermos amar a nós e ao próximo. Então, esses dois mandamentos estão juntos. Amar a Deus e amar o próximo não podem ser separados. Em 1 João 4,20 diz, eu vou ler para vocês, né? Diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar seu irmão a quem vê. Então, esses dois mandamentos não podem estar separados. E eles são a base para uma vida de obediência a Deus. Né? 1 João 5, de 1 a 3, fala sobre isso. E diz
exatamente que os mandamentos de Deus não são difíceis de cumprir. Porque Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas dificuldades. Então, obedecer a Deus não é algo impossível, mesmo que pareça, mas não é. Então, gente, nós precisamos ser uma referência do amor de Cristo para a sociedade. Agora, tem um texto que eu gostaria que todos abrissem, né, e prestassem muita atenção. Efésios, capítulo 4. Efésios está no Novo Testamento também. Vai passando as páginas, fica depois de 1 Coríntios, aí vem Gálatas e depois Efésios. Se eu estiver falando muito rápido, manda uma mensagem aí, que Rodrigo vê e me fala, que eu falo mais devagar. Temos a presença de Henry Guedes aqui com a gente. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Verso 1. Vamos lá. É um texto muito grande, né? Mas eu vou ler alguns versículos. Capítulo 4, versos 11, 12, 13 e 16. Esses versículos, eles fazem umas considerações muito importantes sobre o nosso relacionamento com o próximo, né? Como eu falei de amar o próximo, esse versículo mostra umas coisas assim bem interessantes sobre isso. 4:11 fala assim: foi ele, Jesus, né, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E agora a gente pula para o verso 16, que diz: é Ele, Cristo, né, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, esse texto fala que nós precisamos contribuir para o crescimento do nosso irmão. O amar o próximo, né, esse amor, né, ele se preocupa em contribuir para a maturidade do meu irmão, a maturidade espiritual, a maturidade como pessoa, né, o crescimento como pessoa. Talvez na Bíblia de vocês esteja escrito, no final desse verso 16, edificação, né? Edificar. Quando a gente fala em edificar, a gente lembra de construção, né? Tijolo por tijolo, né? Deve ser feito com o maior cuidado para que a parede não fique torta, porque se entortar, dá um vento, uma chuva e cai. Eu já vi isso acontecer, né? Então, assim, é dessa forma que nós precisamos agir com o nosso irmão, com cuidado, né? Para contribuirmos para o crescimento dele. Não podemos atrapalhar, ser pedra de tropeço, né? E como nós contribuímos? Através dos nossos dons, das nossas habilidades. Outra coisa que nós precisamos considerar no relacionamento com o nosso irmão é que nós precisamos renovar o nosso modo de pensar, né? De fato, abandonando a nossa antiga prática para assim vivermos em unidade com o nosso irmão, né? E assim obedecer a Jesus. Agora, nesse mesmo capítulo de Efésios 4, nós temos o versículo 22, né? É um texto um pouquinho longo, mas ele é tão importante que a gente acompanhe, porque ele pontua umas coisas assim bem interessantes que nós precisamos abandonar, que faz parte da nossa velha natureza, né? Efésios 4, 22 fala assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Olha só, a nova natureza que Deus nos dá é parecida com a natureza dele. Olha que interessante. E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Por isso, aí começa a lista, né, de como viver a nova vida. Não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Sabe aquele texto que fala:
Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Se você tem algum problema com seu irmão, resolva logo. Não fique esperando o seu coração ter o desejo de resolver, porque nunca nós vamos, enquanto estivermos com raiva, nós não vamos sentir o desejo de resolver, né? De pedir perdão, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então precisamos decidir amar, decidir perdoar e pedir perdão. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quando estamos com raiva, com rancor no nosso coração, estamos abrindo uma grande brecha para o diabo nos tentar. Para o diabo colocar lá as artimanhas dele, para o diabo começar a agir na nossa vida. Então não podemos fazer isso. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, vocês estão percebendo? Aqui está falando sobre o pecado do falar. O pecar nas palavras. Quantas vezes nós pecamos com palavras, né? Tem até uma frase, um ditado que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. Quantas vezes nossas palavras ferem muito mais do que uma arma? Elas agridem muito mais do que uma agressão física. Quantas vezes nossas palavras dividem igrejas? Quantas vezes nossas palavras impedem alguém de se converter? Né? Quantas vezes nossas palavras causam uma confusão no nosso meio? Então nós precisamos orar a Deus, porque todos nós somos falhos nas nossas palavras. Todos nós erramos no falar. O texto de Tiago diz que todos nós, que quem domina a língua, quem domina a sua própria língua é uma pessoa espetacular, porque é muito difícil dominar, né? Um pequeno órgão, né, que é a língua, mas que pode pôr fogo numa cidade inteira. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. E 5:1, agora continuando a leitura, até o versículo 5 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Você conversa no seu trabalho sobre isso? Você se envolve em piadinhas sobre isso? Na escola? No grupo do WhatsApp? Tome cuidado, Deus está vendo. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. As pessoas precisam nos ter como referências de santidade, de amor, de perdão. Nós precisamos fazer isso, né? Então, tudo isso norteia o nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Todos esses pecados que foram listados aqui envolvem o nosso próximo, o nosso irmão. Então, nós precisamos, como corpo de Cristo, nos renovar a cada dia e, de fato, abandonar a velha natureza. Precisamos ser referência nos relacionamentos familiares, entre amigos, no corpo de Cristo, no trabalho, com o nosso chefe, com o empregado, na sociedade e até com o desconhecido, pois ele é o nosso próximo também. Depois desse livro de Efésios, vocês podem ler. Esse livro trata sobre a nova vida, a nova natureza. É muito importante fazer a leitura desse livro de Efésios, né? Para nunca esquecermos como deve ser o nosso procedimento. Então, meus irmãos, já partindo para a conclusão, nesse estudo de hoje, podemos entender que todos os que nasceram de novo, ou seja, todos aqueles que se converteram a Jesus, pertencem a Ele. Formam um único corpo com Jesus e, portanto, nós estamos ligados uns aos outros, como acontece com os membros do nosso corpo físico.
Então, por nós pertencermos a Jesus, precisamos ser referência de uma sociedade governada por Jesus. E o primeiro e mais importante aspecto que nós, como referência, precisamos apresentar é a unidade. Ou seja, formarmos um todo sem divisões. Todas essas características que a Bíblia requer da igreja é para uma única finalidade, como lemos lá em 1 João 17, 21 a 23. Vocês lembram a finalidade de Jesus quando ele pede a Deus para que tenhamos uma unidade, para que sejamos uma unidade com ele, uns com os outros? Ele pede isso com um propósito, com um objetivo, né? Vamos ver lá no texto? Qual é o objetivo? Quem souber aí, digita aí, coloca. Eu quero ver quem vai acertar. Tá bom? Digita aí nos comentários. O versículo vou ler novamente. João 17, 21. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo entenda o sentido da Páscoa, né? Como passamos esse último fim de semana, para que o mundo entregue a vida a Jesus Cristo, nós, como igreja, precisamos viver em unidade. Foi isso que Jesus falou. Precisamos estar unidos. Então, o mundo crerá em Jesus através da obra do Espírito Santo de Deus e do testemunho de unidade da igreja. E que testemunho, agora é para nós pensarmos, né? Que testemunho nós estamos dando para os nossos vizinhos? Que testemunho nós estamos dando para os nossos colegas, para os nossos parentes, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e quem sabe no mundo, né? Que testemunho nós estamos dando? Então precisamos, meus irmãos, ser referência de uma unidade que só será possível se nós nos deixarmos governar por Jesus Cristo. Então que nós possamos refletir sobre esse texto, refletir sobre as verdades bíblicas que nós lemos aqui, nos versículos, na palavra de Deus, né? E buscarmos, né, sermos uma unidade. Não é a ausência de opiniões diferentes, mas unidade é saber conviver sem divisões, tendo Jesus Cristo como cabeça. Então que nós sejamos assim. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum acréscimo para fazer o estudo de hoje, pode colocar nos comentários ou no grupo do WhatsApp da igreja, ou no do pastor, ou no meu pessoal, né? E assim nós estaremos crescendo juntos cada dia mais. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigada, né, por você estar assistindo e que Deus esteja completando aquilo que não foi falado nessa noite. Amém.